Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar de um assunto super importante para o cidadão que está enfrentando aí um processo na justiça, super importante para aquele cidadão que está movendo uma ação judicial e quer aí que o processo seja resolvido de forma mais ágil. O assunto também é muito importante para o oficial de justiça, porque traz aí um viés de valorização da profissão do oficial. E também, em última análise, muito importante ao Poder Judiciário como um todo, porque já não é de hoje que o Poder Judiciário vem se valendo aí da conciliação com um sistema aí, uma forma aliada para resolver os processos de uma forma mais rápida e de forma aí a pacificar os conflitos. E nesse vídeo eu estou muito feliz, especialmente feliz, que eu tenho uma presença super especial aqui, que é o oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Ricardo Tadeu Stanislau Prado, que também é autor do livro O Oficial de Justiça Conciliador. E eu já estou aqui com o meu exemplar, olha só, autografado. Muito chique, né, gente? E esse livro, ele é excelente. Por quê? Porque ele traz aí a parte legal, ele fala muita coisa, gente, mas tem a parte legal, tem também o passo a passo para o oficial de justiça poder elaborar aí a proposta de conciliação. Então, Ricardo, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. E eu agradeço já a sua participação nesse vídeo. Olá, Vanessa, eu que agradeço imensamente por estar participando do teu vídeo e do canal aqui Papo de Oficial. Para mim é uma grande honra, que também sempre fico bastante entusiasmado quando o assunto é conciliação e oficial de justiça. E agora isso veio na vida dos oficiais, fruto da mudança aí do novo CPC, que ele trouxe lá no artigo 3º, parágrafo 2º, que o Estado, sempre que possível, deve estimular a solução consensual dos conflitos. E quem é o Estado? Somos nós na rua. Então, na verdade, essa nova atribuição do oficial de justiça, ela está lá no artigo 3º, lá no começo do CPC, não nas nossas atribuições lá do artigo 154, o que gera uma insegurança e uma confusão ainda, né, para que acabe sendo colocado em prática, né? Ricardo, então eu já começo aqui te perguntando. Fala pra gente o que significa ser um oficial de justiça conciliador. Ah, sim, Vanessa. Essa é uma pergunta bem importante e muitos oficiais arrepiam a hora que ouvem isso, porque confundem oficial de justiça conciliador com oficial de justiça e conciliador. Então, tem muitos que falam, não, mas eu fiz concurso para ser oficial de justiça, eu não vou para a sala de audiência ser conciliador, mas, pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando se fala, ali até o título do livro, oficial de justiça conciliador, aqui a expressão conciliador refere-se a um adjetivo, a uma característica, uma qualidade do oficial de justiça, e não substantivo, que é aquele cargo lá da pessoa que vai fazer a audiência. Então, como eu falei, até por essa nova atribuição dada para o oficial de justiça, como o Estado tem um dever de promover a pacificação, o oficial de justiça, agora, pós 2015, tem esse viés, esse perfil de ser um pacificador na rua, um conciliador na rua. Então seria esse o oficial de justiça conciliador, aquele que vai a campo e a todo tempo tenta ter o discurso pacificador, tenta buscar conciliar as partes quando tem oportunidade. Oh, que bom que você falou isso, Ricardo. Eu te confesso que os oficiais estavam mesmo preocupados aí, eu vi pelas mensagens que eu andei recebendo no Instagram. Mas muito legal essa diferença aí que você fez. Então vamos lá, vamos para a parte da lei agora. O artigo 154 do Código de Processo Civil, ele traz aí as atribuições do oficial de justiça, né? Então a gente vê lá, fazer citação, prisão, penhora de bens, avaliação. E lá no inciso 6, a gente vê que ele diz o seguinte, que compete também ao oficial de justiça certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião da realização do ato de comunicação. Então vamos lá, vamos pegar a prática. O oficial de justiça, ele vai lá, ele citou o executado, por exemplo, numa ação aí que está tramitando na vara civil.
Por exemplo, ele citou para a pessoa pagar em 3 dias sob pena de penhora. Ou então, aí numa vara fiscal, ele citou o executado para pagar em 5 dias, Lei 6.830, sob pena de penhora. Quando, Ricardo, que o oficial de justiça ele deve indagar o executado sobre essa possibilidade de conciliação, no momento que ele faz a citação ou no momento que ele retorna lá para uma eventual penhora? Então, Vanessa, em qualquer oportunidade, ele pode provocar a parte para fazer uma proposta de autocomposição. Contudo, aí foi muito importante esses 2 exemplos que tu trouxe, porque a prática aponta um cuidado maior. Se a gente vai ter que voltar para fazer a penhora, seria mais interessante trabalhar a proposta depois de realizada a penhora, depois do segundo ato, porque quando você leva para o assunto, conseguiu captar uma proposta de acordo, a prática nos demonstra que vai ser muito difícil você conseguir fazer uma penhora, ou até depois, e aí que tá, a gente tem que fazer a penhora, pode até depois a pessoa se sentir desestimulada e retirar a proposta de acordo. Então, primeiro, é o conselho que eu faço nesse caso, deixar para provocar a parte para fazer a proposta depois de feita a penhora. Até porque a autocomposição pelo oficial de justiça é uma atribuição secundária. Eu faço essa distinção. As atribuições primárias são aquelas descritas no mandado ali, que é que a gente tem que cumprir. E depois de esgotadas aquelas atribuições primárias, que a gente vai fazer essa atribuição secundária, que, como eu disse, na verdade não está no artigo 154, está lá no artigo 3º, parágrafo 2º, que é estimular a autocomposição. Só que a prática indica o seguinte, se tentar inverter essa ordem, vai ter muita dificuldade, isso vai ficar muito difícil trabalhar isso com a parte. Então, primeiro faz a constrição, então se a gente está fazendo uma citação e vai ter que voltar para fazer a penhora daqui a uns dias, pode até falar para ela pensar numa proposta, tal, mas não tenta levar ela a fazer a proposta naquele momento. Deixa para fazer depois, senão você vai ter dificuldade na sua segunda diligência. Entendi. Você já respondeu a minha outra pergunta, que seria se o oficial de justiça ele faz ou não a penhora de bens, tendo a proposta de conciliação. Então, na verdade, você já disse que sim, né, que o oficial ele deve priorizar aquilo que está no mandado judicial, que no caso é a ordem de penhora, e paralelamente a isso, trabalhar a conciliação. É isso? Exatamente, porque até o parágrafo único ali do artigo 154 diz exatamente isso, que a proposta de autocomposição ela não pode prejudicar o rito do processo. Então, a gente não pode querer suspender, nenhum ato vai ser suspenso, né, por conta da proposta. E essa foi uma sacada inteligente do legislador para evitar que as pessoas façam propostas infundadas só para impedir a ação do oficial de justiça. Uhum. Então, esse é o cuidado nós oficiais a gente tem que ter. Primeiro, cumprir as atribuições primárias. O que está descrito no mandado. Cumprir o que está no mandado, aí entra essa atribuição secundária, que é nosso dever de estimular a parte a apresentar uma proposta de autocomposição. Daí a gente trabalha nessa proposta. Reforço novamente, o pessoal, nossos colegas oficiais aí, tomem cuidado para não deixar de cumprir o mandado por ter uma proposta. A gente não pode fazer isso. Ricardo, então vamos seguindo na lei. Vamos lá, o artigo, eu vou chamar de novo o artigo 154, tá? Só que agora eu vou falar do parágrafo único dele, né, que fala que, certificada a proposta de autocomposição, o juiz vai mandar intimar a parte contrária para que ela se manifeste sobre aquela proposta e, no caso de silêncio, aí vai entender como recusa, né? Você que já acompanha aí esses processos há um tempo, isso tudo, no caso da proposta de conciliação, ela acontece sem a intervenção do advogado, Ricardo? Sem a intervenção do advogado. E justamente é por isso que às vezes acaba saindo bastante propostas quando a gente fala diretamente com a parte, porque ela está naquele momento que ela quer resolver amigavelmente, ela não quer procurar a justiça tal, depois que ela já contrata um advogado, e daí ela já está mais preparada para o embate, já fica até mais difícil. Mas, de qualquer forma, tem essa discussão, tá? Mas a parte está fazendo a proposta para o oficial de justiça, não precisaria ou não
de um advogado. E que é muito curioso, sabe, Vanessa, que se pegar todas as doutrinas, pouco se esmiuçou, pouco se falou desse artigo 154. Os doutrinadores passaram bem batido, não se aprofundaram. Um ou outro fala sobre a questão, e eu até vejo assim, mais condizente à realidade do novo CPC, a opinião do Nelson Nery Júnior, que ele fala o seguinte, que o juiz vai sobrepesar a situação se há necessidade da proposta ser ratificada ou não por um advogado. Mas a gente vendo de uma análise sistêmica do novo CPC, que ele veio, até como o ministro Fux falou, ele veio para tentar ser menos formal, e aí é o princípio, a primazia da solução consensual do conflito, ela veio como um princípio, trazido até pelo Fred Didier, ele fala que é um grande princípio. Então a gente vê que a exigência de ter um advogado frustra justamente com esse princípio do CPC. Até teve um artigo que eu publiquei em Saragoça, na Espanha, com o desembargador Pedro Manuel Abreu, que a gente defende justamente isso, que essa proposta feita por oficial de justiça não precisaria, seria uma das exceções da capacidade postulatória, não precisaria de um advogado e poderia, conforme for o caso, induzir diretamente a uma homologação de um acordo. Uhum. Ricardo, vamos agora falar da vida do oficial de justiça ali trabalhando, né? O oficial de justiça que queira realmente colocar isso em prática, ele pode andar aí com um modelo, seja no celular, ou seja impresso mesmo, um modelo aí de proposta de acordo que ele possa utilizar? Olha, Vanessa, até eu não vejo tanta necessidade. Logo quando os oficiais começaram a tomar conhecimento que ia vir isso, eles pensaram, a gente vai ter que levar um formulário, aquela coisa toda, então começou uma preocupação muito grande de como fazer. E durante eu acabei fazendo um estudo mais aprofundado aí quando eu comecei o mestrado aqui na Universidade Federal. Nesse estudo a gente foi ver a campo se estava funcionando, se não está funcionando, por que não está funcionando. E nesses experimentos que a gente chegou a elaborar um modelo, né? E justamente tentar fazer algo que fosse compatível com a rotina do oficial de justiça, porque a maioria dos oficiais de justiça do Brasil, eles contam com um volume muito grande de mandados. E não tem tempo para parar depois e falar com a parte, conversar com a parte, porque daqui a pouco o tempo que ele perde ali para trabalhar um acordo, que ele se dedica para um acordo, ele pode estar perdendo de citar outra pessoa que, olha, um caminhoneiro vai sair daqui 20 minutos, eu já tenho que largar o mandado aqui, eu já tenho que correr para intimar outro e acabo não podendo dedicar esse tempo. Então a gente acabou elaborando um modelinho mais prático, a gente fazer valer nossa fé pública. Então, não há necessidade de levar um modelo. Quando a gente vai conversar com a parte já faz a proposta, a gente já escreve no verso do mandado. A gente tem fé pública, depois a gente transcreve para o processo e tem validade da mesma forma. Ô Ricardo, eu percebo que algumas petições, e na verdade o mandado judicial acaba seguindo a petição, ele chega na mão do oficial de justiça com alguns valores de dívidas desatualizados, sem a correção monetária, né? Então, por exemplo, lá mesmo onde eu trabalho, não é incomum a gente pegar mandados judiciais com valores, por exemplo, atualizados apenas até 2019, por exemplo. Como que a gente aconselharia na prática a parte a fazer essa proposta de acordo se a dívida lá não está totalmente atualizada? Como é que ficaria essa questão? Olha, pode fazer da seguinte maneira, depende. Quando se trata de um particular, que é no polo ativo da ação, fica um pouco mais tranquilo porque ele tem uma liberdade grande para aceitar a proposta. Agora, quando trata da fazenda pública, eles são mais criteriosos. A lei não... Eles precisam de lei para poder propor um acordo, então fica mais complicado. Não vai poder fazer uma proposta que daqui a pouco está isentando de juro, porque se não tiver uma lei para permitir isso, já fica complicado. Mas nada impede que o oficial de justiça, havendo a parte sinalizando nesse sentido e havendo uma possibilidade de proposta, tu pode falar com a parte, olha, esse valor está desatualizado, então tem que ser o valor atualizado, tu aceita pagar em tantas parcelas, o valor atualizado, e daí tem que ver se a lei vai permitir também a fazenda aceitar esse
esse valor, ou tem casos também que se eu vejo que a parte está interessada e quer fazer um acordo com mais precisão, eu falo, não, então faz assim, eu voltando para o fórum, eu olho o processo e te passo depois o valor, tu me passa a proposta por WhatsApp. Então, muitas vezes eu faço assim, daí nisso a parte pensou mais um pouco, tá mais tranquila, ali horas depois, ou no dia seguinte, já passo o valor e daí viabiliza a proposta. Vai depender também de uma dedicação maior do oficial de justiça, né? Sim, mas você sabe que eu tenho feito, viu, Ricardo? Eu tenho me valido disso e assim, e muitas pessoas me mandam a proposta por WhatsApp mesmo, entendeu? Elas mandam direitinho lá por WhatsApp e daí na hora da certidão eu coloco. Eu coloco sempre o número do WhatsApp da pessoa, até para facilitar aí um contato, né, entre as partes. Mas eu tô gostando disso, viu? Eu tô gostando de fazer essas propostas aí. Deixa eu te falar uma coisa, Ricardo. Como eu acabo acompanhando muitos oficiais de justiça, tanto por comentários aqui de vídeos do YouTube, ou até mesmo lá no Instagram, os oficiais acabam me mandando muita mensagem. Eu percebo, Ricardo, que pouquíssimos oficiais de justiça no Brasil têm se valido dessa possibilidade de mandar essa proposta de forma documentada. Então, o que a gente vê? O oficial, ele até aconselha a parte. Você sabe que o oficial acaba fazendo um pouco de tudo, né? Mas assim, mas não de forma documentada, não da forma como determina aí o artigo 154 do Código de Processo Civil. Por que você acha isso, Ricardo? Você acha que é uma lei que não pegou? Você acha que é porque os oficiais acabam tendo um contato posterior, tendo em vista a regra ser a citação via postal? O que você acha? Por que tão pouco oficial tem se valido disso? Então, Vanessa, uma questão importante, analisando ali 2.000 anos de história do oficial de justiça, nunca teve nada parecido com essa atribuição do oficial de justiça, essa atribuição pacificadora, né? Ele sempre foi aquele carrasco, né? Digamos assim. E agora, então, vem uma nova atribuição totalmente diferente, embora não é novidade na rotina dos oficiais de justiça, porque todos os oficiais de justiça, assim, quer ver os oficiais mais antigos, que já estão mais familiarizados na comarca, que conhece todo mundo, eles acabam aconselhando, fulano, é uma dívida pequena, vai lá, resolve, certas pessoas resolvem, mas nunca aparece o oficial de justiça como protagonista desses acordos. Sim. Então foi um grande ganho assim, de valorização, até de reconhecimento para os oficiais de justiça, essa possibilidade que o CPC trouxe. Contudo, fui tentar descobrir quais os fatores poderiam estar por trás dessa pouca incidência. Então, primeiro, por ser uma atribuição totalmente diferente de todo o histórico do oficial de justiça, né, exige uma mudança de mentalidade, né? Então, precisa trabalhar o oficial de justiça para ele ver a conciliação, ver essa possibilidade com outros olhos, né? Tem a questão também, a dúvida de como proceder. Eu devo levar um auto na hora, fazer algo impresso para formular o acordo, tem que pegar a assinatura da parte. Então, tinha a preocupação de como proceder. A preocupação com o retrabalho também aparecia. Às vezes a pessoa pensava, não, mas se eu fizer a proposta aqui, depois o outro aceitar, eu vou ter que voltar para intimar, só vai me dar mais trabalho. Então, também tinha oficial que apontava isso. Mas eu lembro que na pesquisa ali, que com praticamente, eu acho que se eu não me engano, foi um índice de 89% das pessoas, dos oficiais que participaram da pesquisa, apontaram que o excesso de trabalho seria o fator preponderante para que essas propostas não acontecessem. Porque aquela coisa, eu tenho que cumprir a atribuição primária ali, a pessoa já assinou o mandado ali, eu já estou livre para ir para o próximo mandado, e eu estou com a pasta cheia. E aí, então, ficar ali, permanecer no local para tentar provocar uma proposta demandaria mais tempo, isso seria incompatível com o meu excesso de trabalho. Então esse foi um fator que foi mais preponderante, foi o excesso de trabalho. Por isso a preocupação depois de desenvolver um modelo ou uma forma que fosse célere, né? Então, esses fatores contribuindo para que não surjam tantas propostas como poderia acontecer. Ricardo, eu adorei ter feito esse vídeo com você. Eu acho que o assunto é muito útil, é um tema que a gente precisa falar mais sobre. Vanessa, eu agradeço imensamente a oportunidade
E eu vou disponibilizar depois um modelo ali que tem alguns detalhezinhos do modelo que é muito importante. Que, por exemplo, a gente sempre colocar no modelo, e a parte pede isso, que o credor entre em contato com ela para dizer se aceitou ou não, porque ela fica aflita, ela quer saber dessa informação. Isso também já tira aquela preocupação do oficial de ter que voltar no lugar para fazer uma nova intimação, porque o credor vai avisar ela. E muitas vezes a parte também já fala assim, olha, se ele ligou para mim, já acertei com ele, você nem precisa voltar aqui. Então, muitas vezes eu já coloco lá que a parte dispensa ser intimada de eventual decisão de homologação e sentença de extinção do feito. Então, tem uns detalhezinhos ali no termo que isso facilita o nosso trabalho. E eu agradeço imensamente, Vanessa, a oportunidade aí. Eu espero que essa moda pegue entre os colegas. Tomara, vamos torcer. Tomara, Ricardo. Então, pessoal, é isso. Curte o vídeo, tá? E tem surpresa também, tá legal? O Ricardo disponibilizou um livro para a gente sortear lá no Instagram, tá? Então acompanha lá no Instagram, @papo.d.oficial, e esse livro é joia, super recomendo. Então, até mais, até o próximo vídeo.